E o governo quer acelerar a apresentação do modelo do teto de gastos. A equipe tem até agosto para apresentar a nova âncora fiscal, como conta agora o repórter João Vitor Rocha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um encontro com investidores nesta quarta-feira e anunciou que vai apresentar a nova proposta de âncora fiscal já no mês de março. Haddad vinha nas últimas semanas afirmando que deveria anunciar o projeto de regra fiscal em abril. Porém, segundo o petista, foi convencido pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Haddad disse que o objetivo é abrir o diálogo com o Congresso Federal para chegar a um formato adequado para o país. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Muito antes do prazo que foi estabelecido pelo Congresso, né? O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. O governo federal tem até agosto para apresentar a nova âncora fiscal. A proposta foi uma das exigências para a aprovação da PEC de transição, aprovada no fim do ano passado, que viabilizou o governo a pagar o Bolsa Família de R$ 600 já em janeiro. Fernando Haddad afirmou que vem estudando diversas regras fiscais pelo mundo e que nenhum país adota o teto de gastos. Segundo ele, não porque é um modelo mais ou menos rígido, mas sim porque ninguém consegue atingi-lo. O teto de gastos está em vigor no Brasil desde 2017, ainda no governo Temer. Fernando Haddad disse que um sistema tributário coerente reduziria a possibilidade de que políticos ajam para beneficiar setores específicos. Segundo o ministro da Fazenda, o Brasil está preparando o terreno para apresentar uma reforma tributária ainda no primeiro semestre de 2023. Eu estou reonerando as barbaridades que foram cometidas e vou tomar essas decisões porque eu preparo o terreno para a reforma tributária. Toda vez que eu faço a revisão das despesas tributárias da União, eu estou concorrendo para melhorar o ambiente para a reforma tributária acontecer. E o ministro da Fazenda ainda mandou um recado ao presidente do Banco Central. Fernando Haddad disse que espera que Roberto Campos Neto não se deixe levar por ruídos na economia para tomar decisões importantes, como, por exemplo, em relação à taxa básica de juros do Brasil. Eu lamento ainda se a autoridade monetária se deixar levar por isso. Não é esse o papel, de se levar a deixar por ruído. Você tem que ir para o fundamento, tem que ver o que está acontecendo de real. Roberto Campos Neto e a política de juros do Banco Central vem sendo alvo de diversas críticas por parte de Lula e outros petistas. Diogo, de qualquer forma, esse anúncio de Haddad de nova regra fiscal para substituir o teto de gastos animou o mercado financeiro e tem sido visto com bons olhos pelos economistas. Animou por causa de uma atitude que esse próprio governo adotou já desde antes de assumir o poder, né? Desde a eleição de Lula no ano passado, que vinha sinalizando uma despreocupação com a questão da responsabilidade fiscal. A gente ouviu algumas vezes aí Lula e alguns dos seus conselheiros, dos seus assessores, falando que mais importante do que a responsabilidade fiscal era a responsabilidade social, como se uma coisa tivesse que andar separada da outra, ou mesmo ter menos prioridade ou mais prioridade do que a outra. É possível que se tenha as duas coisas. E a gente precisa lembrar que o teto de gastos, a regra do teto de gastos, cumpriu uma função importante. Ela foi estabelecida lá no governo Michel Temer, depois do desastre de gastança pública que ocorreu no governo Dilma Rousseff. Então foi necessário criar uma regra, né, que se colocasse um limite, né, que realmente se acabasse com a gastança pública desenfreada, e ela cumpriu esse papel. Mas ela veio sendo desrespeitada desde então muitas vezes. No próprio governo Bolsonaro, o teto de gastos foi furado diversas vezes, apesar de o governo, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que não era isso, que não era aquilo, mas sim, na prática, foi o que aconteceu, mesmo criando-se, né, aprovando-se leis, PECs e tal, para justificar esse furo do teto de gastos. Então,
Com esse teto todo furado, que nem uma peneira, de fato agora é necessário ter uma nova regra que funcione e que passe para os investidores, para o mercado e para a sociedade a certeza de que o governo não vai gastar mais do que arrecada. Cristiano, não deixa de ser uma corrida contra o tempo, mas será que há espaço para essa discussão ser concluída ainda nesse semestre? Olha, todos nós torcemos para que essa conclusão aconteça o quanto antes. Para o Brasil é importante. Agora, eu quero fazer uma análise sobre essa fala do ministro Fernando Haddad. Foi uma fala totalmente sem pé nem cabeça. Ele misturou alhos com bugalhos e não disse absolutamente nada. Então, vejamos, ele foi no que se relaciona à questão do presidente do Banco Central, Campos Neto, ele vem e colocou a culpa em Campos Neto de se estar politizando o debate dos juros no Brasil. Ora, Campos Neto é quem menos está politizando o debate de juros. Campos Neto está cumprindo o seu papel institucional à frente do Banco Central. Ele veio e colocou dizendo que a reforma administrativa ela não é importante no Brasil, não vai representar diminuição no gasto público, o que é um verdadeiro absurdo. Todos os estudos já lançados por diversas bases ideológicas demonstram claramente que a reforma administrativa ela é importante para se cortar um contingente bastante significativo do gasto público. Outro ponto que chama a atenção é essa fala dizendo que nenhum país do mundo, os principais países do mundo, nenhum deles tem o teto de gastos. Olha, nenhum dos principais países do mundo precisa de uma regra dizendo que não se pode gastar indevidamente, tresloucadamente, como já foi feito aqui no Brasil num passado não muito distante. Então, vejamos que essa fala de ontem do ministro Haddad, ela foi desastrosa. Ela misturou muitos assuntos e ela não atingiu o ponto, que é o quê? Dar tranquilidade para o mercado de que as reformas vão sim ser feitas e sair do papel.